questão número 11 é uma questão de geometria. Olha só. Qual é o perímetro de um quadrilátero convexo inscrito em uma circunferência de raio unitário? Calma aí, circunferência de raio unitário? Sabendo-se que foi construído utilizando-se pelo menos uma vez e somente... Olha aqui a interpretação de um texto em português. Pelo menos uma vez e somente. Somente quem? Somente os lados do triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular inscrito. Então olha só, vamos chamar isso aqui de L3, é o lado do triângulo equilátero inscrito na circunferência. Triângulo equilátero, quadrado, então vamos chamar de L4. E hexágono regular inscritos nessa circunferência. Então hexágono regular é L6. O que quer dizer pelo menos uma vez e somente? E somente porque você só pode usar esses três segmentos aqui como sendo lados desse tal quadrilátero aí. E pelo menos uma vez quer dizer, com certeza tem um desse e um desse. Só que como é um quadrilátero, você vai ter que ter mais um quarto lado para fechar o quadrilátero, né? Tem que ser um desses aqui. Então vamos fazer aqui o lado do triângulo. O lado do triângulo equilátero, ele subentende um arco de quantos graus? 120 graus, que é a terça parte da circunferência, né? Da mesma forma, o lado do quadrado, ele vai subentender um arco de quantos graus? 90 graus, que é a quarta parte da circunferência. Então, o lado do quadrado, e ainda tem o lado do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência. Bom, então quanto é que vale esse arco aqui? Isso aqui é um arco de quantos graus? 90 graus, porque é o lado do quadrado, então ele subentende um arco de 90 graus. É a quarta parte da circunferência, né? E aqui, como é o lado do hexágono regular, você tem aqui um arco de quanto? 360 graus dividido por 6. É um arco de 60 graus. Então, olha só, esses três arcos aqui, eles somam quanto, hein? 60 graus mais 120 graus mais 90 graus. Quanto é que vai dar essa soma aí? 60 mais 120 mais 90, isso dá 270 graus. Agora, olha só, será que a ordem é essa? Na verdade, eu não tenho como saber. Mas uma coisa é certa, a soma desses três arcos dá isso. Pode estar em ordem diferente, mas não tem importância porque olha só o que ele quer saber. Ele quer saber o perímetro, quer saber a soma desses lados. Então você não precisa saber a ordem deles, basta você saber o total. Bom, é claro que você, para formar um quadrilátero, você precisa aqui de um quarto lado. Quanto é que vai ser o arco correspondente a esse quarto lado? Se você já tem aqui nesses três 270 graus, quanto é que vale esse arco aqui de cima? Esse arco aqui de cima vale 360 graus menos isso. Ou seja, ele vale 360 menos 270, isso dá 90 graus. Ou seja, já que esse arco aqui é um arco de 90 graus, quanto é que é o lado correspondente? É igual a esse aqui, né? É o lado do quadrado. Então, o quarto misterioso lado aqui é o L4, é o lado do quadrado inscrito. Pronto. E agora ele quer saber quanto é que vale o perímetro desse quadrilátero aí. Olha só, você tem que saber quanto é que vale o lado do triângulo inscrito num círculo de raio R. No caso, o raio vale 1, né? Circunferência de raio unitário. Então, o raio vale 1. O raio dessa circunferência é 1. Mas vamos fazer com R. Quanto é que vale o lado do triângulo? Se você conhece o R, que é o lado do círculo, o L3 vale... Bom, se você sabe a formulinha, é só você colocar direto. R raiz de 3. Tá, e se você esquecer a formulinha, que é R raiz de 3? É claro que tudo que você esqueceu, você vai ter que deduzir na hora, né? Olha só, se você tem aqui o L3... Esse ângulo aqui vale 120 graus, que é a terça parte da circunferência. 120 graus. Se você ligar ao centro da circunferência, você vai ter aqui um ângulo central de quanto? Um ângulo central de 120 graus.
Aqui você tem R, aqui você tem R, e aqui você tem um ângulo de 120. Se você dividir ao meio, você vai formar aqui dois triângulos que são iguaizinhos, né? Vamos pegar um triângulo desse aqui. Esses triângulos aqui são triângulos do tipo 30, 60, 90. Olha aqui, você tem um ângulo de 90 graus aqui, porque você ligou até o meio da corda. Você sabe que esse segmento aqui, como é que se chama esse segmento? Apótema. O apótema de um polígono regular é um segmento que liga o centro do círculo até o ponto médio de um lado. Ele se chama apótema. Bom, e o apótema é perpendicular ao lado do polígono. Então tá aqui. Esse ângulo aqui é 120 graus. Então esse aqui, a metade, é 60. Então 60, 90, aqui é 30. Esse triângulo aqui é um triângulo do tipo 30, 60, 90. E esse tem que ser um triângulo manjado para você, né? Você não tem que descobrir a existência dele na hora da prova. Você tem que chegar lá já sabendo que o cateto oposto a 30 graus vale a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é R, esse segmento aqui é R sobre 2. E quanto é que vale o outro cateto? É o cateto menor multiplicado por raiz de 3. Então isso aqui é R sobre 2 vezes raiz de 3. Tem que saber isso, né? Claro, se você esquecer, tá em maus lençóis. Você vai deduzir isso aqui na hora usando Pitágoras. Mas como esse é um triângulo que aparece em praticamente todas as provas que tem geometria plana, você tem que conhecer esse triângulo de cabeça, né? Então, esse cateto aqui é R raiz de 3 sobre 2. Esse pedacinho aqui, ó, R raiz de 3 sobre 2. Agora, isso aqui, que é o L3, vale o dobro. E quanto é o dobro disso? Vai multiplicar isso aqui por 2, vai dar quanto? R raiz de 3, que é o que eu falei desde o início, né? R raiz de 3. Então, esse segmento aqui vale R raiz de 3. Claro, a gente sabe que o R vale 1, mas por enquanto deixa assim. Então, o L3 vale R raiz de 3. E quanto é que vale o L4? O L4, se você já está bem afiado, deve saber que o L4 vale R raiz de 2. E se você esquecer isso, se você esquecer que o L4 vale R raiz de 2, claro, tudo que você esquece você tem que deduzir na hora, né? E aí perde tempo. Perde tempo de resolução da prova. Olha aqui, vamos colocar aqui apenas o lado do quadrado inscrito nessa circunferência. É o L4 que a gente tem que deduzir. Quanto é que vale isso? Em função de R. Então vamos ligar aqui esses dois vértices do polígono regular ao centro do círculo. Claro que isso aqui vai ser R e aqui vai ser R, né? Quanto que é o arco subtendido pelo lado de um quadrado inscrito? Esse arco é um arco de 90 graus, que é um quarto da circunferência, né? Então, se esse arco é 90 graus, esse ângulo central é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Então, olha só para esse triângulo aqui. Eu não preciso nem fazer muita conta com ele. Não vou nem traçar o apótema. Isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Você tem aqui um ângulo de 90 graus. Esses dois catetos são iguais a R. Se você fizer um Pitágoras, você vai descobrir que esse L4 é igual a R raiz de 2. Só fazer um Pitágoras, né? Mas é claro que o melhor é você já chegar lá sabendo isso aqui decorado. R raiz de 2. Tá aqui. E quanto que vale esse lado aqui? É o L6. É o lado do hexágono regular inscrito. O lado do hexágono vale R. Por quê? Poxa, você tem que saber essas coisas decoradas. Você, afinal de contas, está fazendo uma prova para o Colégio Naval, né? O L6 é igual ao raio. Por quê? Se você colocar aqui o lado de um hexágono regular inscrito, esse arco aqui vai ser um arco de quantos graus? 60 graus, que é um sexto da circunferência. 60 graus. Portanto, se você ligar esses dois pontos aqui, os vértices, ao centro do círculo, você vai ter aqui um ângulo central de 60 graus. E olha o que vai acontecer. Esse segmento vale R, esse segmento vale R. E o ângulo entre eles é 60 graus.
Quer dizer, isso aqui é um triângulo isósceles com um ângulo de 60 graus. Portanto, ele é mais do que isósceles. Ele é um triângulo equilátero. Então, a medida desse lado aqui é igual ao próprio raio, porque esse triângulo é equilátero, né? Então, o L6 vale R. Tá aqui R. Agora, o raio vale 1, né? Quanto é que é o perímetro desse tal quadrilátero aí? O perímetro desse tal quadrilátero, ó, você tem duas vezes o L4, né? Você tem duas vezes o L4, você tem aqui um L6 e tem aqui um L3. Então esse L3 você vai ter uma medida de raiz de 3. Aqui o L4 vai aparecer duas vezes, então você vai ter duas vezes isso, com R igual a 1. E isso vai dar 2 raiz de 2. E aí ainda tem aqui o L6, né, que vale R, que é 1. Então a soma dessas três medidas vai ficar raiz de 3... mais 2 raiz de 2, mais 1. Raiz de 3 mais 2 raiz de 2, mais 1. Cadê? Raiz de 3 mais 2 raiz de 2, mais 1. Olha aqui. Resposta correta. Letra B de Bravo.